Oi, 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 casais! Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Everton, eu tenho 29 anos, Eu sou a Aline, tenho 28. nós somos casados há 6 anos, 2 meses e 3 dias. Gente! Olha, tá sabendo tudo isso só porque tá no vídeo, viu? Tive que fazer as contas antes pra saber. Que bom que vocês estão participando desses momentos legais, de conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante, que é o casamento, né? O casamento que pode ser uma bênção na nossa vida, mas também, dependendo de como for conduzido, Tem suas dificuldades. pode ser uma maldição. A Manu pediu pra gente vir falar um pouquinho com vocês sobre como evitar discussões, evitar brigas, né? E a primeira dica que eu dou é não case. Ou quer dizer, não, é porque na verdade é natural, né? Em qualquer momento, qualquer tipo de relação, duas pessoas sempre vão discordar em um ponto ou outro, inevitavelmente, em algum momento, né? Até porque o significado do casamento são duas pessoas diferentes, porque é muito difícil ter uma pessoa exatamente igual a você, né? Na verdade, ninguém é igual a ninguém, mas estão duas pessoas diferentes, unidas por um propósito, né? Então, se são duas pessoas diferentes, provavelmente em algum momento, por mais que essa relação seja harmoniosa, alguma divergência vai acontecer. Aqui, por exemplo, a maior divergência que acontece é secar ou não secar o banheiro. Entende? Eu acho que secar o banheiro é uma coisa super importante. Assim, inclusive, tem até os argumentos científicos de como isso contribui para o bem-estar familiar. Já eu tenho os argumentos contrários de que não precisa ser secado seco o banheiro, né? Para que tenha um ar umidificado na casa, entendeu? Isso faz bem para a saúde, né? Então, quando duas pessoas se unem no casamento, cada uma vai trazer a sua cultura para dentro dessa nova casa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cultura pela qual eu fui criada, a forma como meus pais me criaram, o ambiente em que eu cresci, e a outra pessoa também vai ter uma cultura diferente. Então, essa nova casa vai ser uma junção dessas duas culturas. E é muito legal que os dois vão poder ali criar suas próprias regras e desenvolver ali esse novo ambiente familiar. Mas até que tudo isso dê certo, às vezes acontecem algumas discussões. E aí, o que a gente faz quando precisa discutir? Precisa discutir? Não precisa? Como que é esse rolê aí da discussão? Precisa. Precisa discutir. Mas depende, o que é discutir, né? Vamos definir então. O que é discussão? Discussão pode ser simplesmente uma conversa, onde vão ser colocados alguns argumentos, sentimentos que estão, né, aflorando quanto em um quanto no outro. E dentro dessa conversa, o objetivo principal tem que ser que chegue-se à harmonia, porque se existe uma desavença, a gente quer que chegue à harmonia, né? Geralmente a gente liga a discussão com uma coisa ruim, né? Então, com agressividade, com briga, com Ofensa. ofensa, né? E a gente acaba usando uma outra palavra que está mais ligada com o lado positivo disso tudo, que é o diálogo. Então, a gente entende que, embora discussão nem sempre seja uma coisa ruim, no nosso entendimento, geralmente discussão está ligado com essa parte ruim do diálogo. Então, a gente tem que. O que a gente pode fazer para evitar a discussão negativa e conseguir ter um diálogo positivo, ter essa conversa que vai levar para a resolução do problema e não ter essa conversa que vai ser agressiva. E a gente vai dar algumas dicas da nossa convivência, né, daquilo que a gente tenta fazer, para ajudar vocês aí em como evitar discussões agressivas e discussões que vão levar a ferir o outro e não a resolver o problema. Muito bem. Uma coisa que eu acho importante sobre qualquer momento que você tá casado, você sempre lembrar por que você entrou nessa, né? E eu sempre gosto de falar que, independente do motivo, tem às vezes pessoas que são forçadas, digamos assim, a casar, ou se forçam a casar. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente tentar valorizar a nossa escolha, né? Eu escolhi estar nessa situação. Independentemente de como eu cheguei aqui, eu escolho estar aqui agora, né? E ok, estou aqui dentro do casamento. É uma coisa bem importante eu valorizar a minha escolha. Depois que eu valorizei a minha escolha, por que que eu fiz essa escolha? Ah, porque eu acho bom estar no casamento, porque eu acho essa pessoa, minha companheira, meu companheiro, bom de se conviver, eu quero conviver com ela. E a partir disso, toda vez que tiver algo que você discorda dentro do casamento, é uma coisa que eu tenho procurado fazer, nem sempre eu consigo, é olhar para minha parceira e saber que no fundo, ela também escolheu estar comigo. E por mais que ela está fazendo algo que me fere, que me incomoda muito, na real ela não é ruim. Ela tá fazendo algo ruim pra mim, que eu tô vendo como ruim.
E a partir disso, como eu vou dizer o que eu sinto e não o que ela tá fazendo de ruim, né? Isso eu acho uma coisa bem importante. Eu valorizar a minha escolha, eu valorizar a escolha do outro de estar comigo e eu olhar que o outro, na verdade, não é ruim, só tá me incomodando algo que ele tá fazendo. E logo isso é fácil de resolver, digamos assim. Sim, então a gente tendo essa ideia, então a gente pensando dessa forma, eu acho que a primeira coisa é a gente mudar a nosso mindset, né? A forma como a gente pensa sobre o outro. E aí a gente começa com esse olhar novo a poder dizer aí como a gente evita na prática algumas discussões. Então, dica número 1, pega o seu caderninho e anota aí. Não deixa pra amanhã. Fala, mulher. Fala, homem. Eu acho que isso é uma coisa que as mulheres fazem muito, né? Alguns homens também, mas eu acho que é mais característico das mulheres. A gente fica guardando, 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 guardando. E se uma coisa incomoda a gente, uma coisa pequena, a gente guarda, guarda, guarda. Quando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que incomodou a gente acontece, a gente solta tudo de uma vez. E a outra pessoa que tá do outro lado nem entendeu o que tá acontecendo. Tipo, como assim? E a gente também tem aquele costume de achar que o outro tem bola de cristal, Exatamente. né? E aí o que acontece? Você vai guardando aquilo pensando que na sua cabeça o outro tá vendo o que você tá sentindo, mas nem sempre, aliás, a maioria das vezes não tá acontecendo, o outro não tá percebendo o que você sente. E você vai guardando por muito tempo. E quando você guarda, você tem um sentimento. Ele sabe e tá fazendo de propósito. Ou ele deveria estar sabendo e não tá percebendo, né? E com o tempo, isso vai gerando em você um sentimento de que o outro não te valoriza. Não te valoriza como pessoa, não valoriza seu sentimento. Até que aquilo, como a Aline falou, de repente, em algum momento, você estoura e por causa de alguma coisa simples. E aí você puxa todo aquele sentimento de todas as coisas que você já guardou, que você esperava que o outro soubesse. E aí você diz que ele não valoriza o seu sentimento. Ou seja, você ataca o outro como que cobrando algo que ele nunca soube que precisava estar fazendo, nunca percebeu. Então, se alguma coisa pequena aconteceu que te incomodou, chama a pessoa e fala. Não Isso me fica incomodou. esperando aquilo crescer, não fica esperando a pessoa adivinhar que aquilo te incomodou. Você precisa falar. E isso é uma dica nossa, mas também é uma dica da Bíblia. Né? Lá em Efésios 4:26 fala que quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a Bíblia está dizendo que a gente vai se irar, que a gente vai ficar chateado com alguma coisa. Isso é natural, então não tem problema a gente se chatear. Porque às vezes o outro realmente faz alguma coisa que chateou, ou às vezes a gente interpreta isso de uma forma que chateia a gente. Mas, mesmo quando a gente se irar, a gente não pode deixar a ira dominar a gente. Então, a raiva dominar a gente. A gente tem que resolver isso antes que o sol se ponha. Então, acho que essa é uma dica muito importante para os casais. Aconteceu alguma coisa hoje, Resolve. resolve. Antes de dormir, não deixa dormir com aquela raiva no coração, sabe? Fala antes de dormir, nem que seja ali antes do dia virar, mas fala naquele dia. Fala aquilo que te incomodou. Conversa com a pessoa. E como conversa? Cadê minha dica aqui? Então, como conversa? Como conversar com a pessoa? Então, lembrando que você valoriza a sua escolha, valoriza a escolha do outro, escolheu estar ali, quer fazer o casamento dar certo, não está pensando em se separar ou sair de perto, porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente deixa uma porta de escape do casamento. Não tem saída do casamento, é só a volta de Cristo ou a morte, né? Pois bem. Eu acho que isso que o Everton acabou de falar é muito importante, porque foi uma coisa que a gente aprendeu também na nossa relação. O Everton nunca, mas eu, sempre que acontecia alguma coisa, tipo uma briga feia, alguma coisa que me chateava muito, eu ficava pensando, tipo assim, nossa, cara, eu quero sair dessa situação, sabe? E pensando na possibilidade, não que eu quisesse aquilo, mas eu deixava isso aberto, a possibilidade de sair do casamento, né? De ficar pensando, ai, se eu não tivesse aqui, ai, se eu não tivesse casado. E aí, quando você abre essa porta, por mais que seja uma brecha da possibilidade de não estar ali, parece que aquela brechinha que você abriu te faz não querer resolver o problema. Porque se tem uma pontinha de chance de você sair daquilo ali, pra que você vai tentar resolver? Então, o Everton Você sempre... vai acumulando os motivos para Exatamente. sair do casamento. Então eu sempre tive na minha cabeça a certeza de que eu não vou terminar o meu casamento. Eu vou continuar, sabe? E como que eu vou fazer? Não é por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja para eu e ela nos ajustarmos. Porque vai ser difícil, sempre é. Mas a gente vai lutar para conseguir fazer isso. E Deus nos tem dado o poder para isso. Mesmo quando a gente tem desavenças muito grandes, a gente, com calma, paciência, tem conseguido resolver, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu recentemente, teorizou uma coisa que a gente já praticava, né? É a comunicação não violenta.
Ou seja, como você falar o que você quer sem agredir a outra pessoa, sem o outro se sentir mal. E é uma coisa bem difícil. Nem sempre a gente faz, mas a gente sabe o que tem que fazer, pelo menos. E a gente vai passar para vocês. Primeiro passo: quando eu vou falar para o outro, primeira coisa eu tenho que pensar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo com relação a isso? Por exemplo, puxar água do banheiro. O que eu sinto? Eu acho desnecessário. Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Eu sinto, sabe, o que eu sinto, eu ter consciência do que eu tô sentindo. Segundo, o que o outro vai sentir, ou o que o outro tá sentindo com relação àquilo, né? E aí sim, o que eu vou falar, como eu vou me comunicar com ele. Mas a Aline que sabe dessas paradas aí de comunicação, falei. Bom, então na comunicação não violenta, a ideia é você comunicar sem agredir o outro, então sem acusar o outro. Na maioria das vezes, no casamento isso é muito comum, a gente comunica acusando, né? Então, tipo, alguma coisa aconteceu e me deixou muito chateada, eu não vou dizer, olha, aconteceu tal e tal coisa, me chateou, eu fiquei me sentindo mal, fiquei me sentindo triste, e eu gostaria que fosse diferente, que fosse assim. Na maioria das vezes a gente só fala, você fez isso, você fez aquilo, você não me valorizou, você não me amou, e a outra pessoa quando é natural do ser humano, quando você está sendo agredido. Então é tipo que nem reflexo, né? Tipo, por exemplo, Você ataca. você se defende. Então quando a gente comunica agressivamente acusando a outra pessoa, instintivamente, psicologicamente, o instinto natural da outra pessoa vai ser se defender. E aí começa uma discussão. Né? Porque Uma aí discussão ela me agressiva. ataca e eu ataco e ninguém vai chegar em Ninguém lugar chega em lugar nenhum. nenhum. Por isso que na comunicação não violenta, a ideia é eu falar do meu sentimento, é eu dizer para a pessoa como eu me senti diante daquela situação. Então, primeiro, eu comunico sentimento, eu não comunico agressividade, eu não comunico culpa no outro, eu comunico o meu sentimento. Eu falo para a pessoa como eu me senti e eu falo para a pessoa o que me incomodou e como eu gostaria que fosse. Porque geralmente, às vezes até a gente consegue falar que a gente ficou triste, mas a gente não dá ideia pro outro de como a gente gostaria que fosse feito. A gente quer que o outro adivinhe o que seria bom pra gente. E a partir disso, a outra pessoa tem a chance de avaliar. Nossa, pô, eu não tinha intenção de te magoar fazendo isso, eu não sabia que você ia se sentir mal com essa situação, com essa atitude que eu tomei, com essa decisão que eu tomei. Então, quando a gente pensa nessa ideia de comunicar sentimento e não de acusar o outro, a gente faz a comunicação fluir. O outro tem a chance também de expor como ele se sentiu, de mostrar que ele não tinha intenção de te magoar, e aí vocês construírem um diálogo. Então, isso é muito importante. Mas, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que começar a fazer o exercício De se de conhecer. se conhecer, né? De olhar pra gente mesmo, de entender os nossos sentimentos, de saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E acaba que muitos casamentos não dão certo ou demoram mais para se ajustar porque as pessoas casam antes de ter conseguido ter maturidade emocional. O que é maturidade emocional? É eu me entender, é eu saber o que eu gosto, o que eu Por não que eu gosto, faço o que eu faço? quais são os meus limites. Então, se você casou e você sente que não alcançou isso, não tem problema, dá para chegar lá. Chega no seu parceiro e E fala: fala, olha, eu tô percebendo que a gente tem brigado muito e eu acho que uma coisa importante é a gente se conhecer e saber por que a gente faz o que faz. Porque a gente reage da maneira que a gente reage. Vamos junto chegar nessa? Você vai ter paciência comigo, eu vou ter paciência com você. Esse acordo eu e a Aline já fizemos várias vezes. E outra coisa, não sei se você já terminou sobre a comunicação não violenta. Outra coisa importante que a gente tem visto e vivido é que, embora muitas vezes a gente acha, principalmente eu não sou certo sempre. Eu não tenho razão sempre. E muitas vezes o outro tá errado, e não é porque ele é mal, é por conta de um contexto. E quando a gente começa a avaliar psicologicamente eu e o outro, emocionalmente eu e o outro, sabe? Tipo, por que que a minha esposa essa semana tá agindo de forma agressiva normalmente, a maioria das vezes? Será que é por conta da situação que a gente tá vivendo? Pandemia, olha só, faltou dinheiro, a gente está com necessidade de alguma coisa. Será que não é por isso que ela está agindo dessa maneira? E quando a gente tem paciência e tenta justificar o porquê a atitude negativa do outro, a gente consegue olhar com tão mais amor e resolver tão mais fácil os problemas reais e as coisas que estão nos atingindo. Muitas vezes o parceiro que está nos atingindo, por que, que ele está fazendo isso? Não é que ele está certo em agir de forma agressiva, mas por que que ele está fazendo isso? Será que eu posso melhorar o porquê e aí conversar, né? E isso é uma coisa muito boa e que a gente consegue evitar brigas assim
divina. É Deus que dá o poder pra gente conseguir evitar brigas. Então, recapitulando, acho que a primeira coisa, a primeira dica é mudar o mindset. Então, mudar a minha forma de enxergar o casamento. Então, eu entender que aquilo foi uma escolha que eu fiz, que aquela pessoa também escolheu estar ali e que aquela pessoa é a pessoa que eu amo, mesmo que no momento a gente esteja tendo uma situação de desavença. E eu olhar o casamento como uma situação definitiva, sem porta de saída. Porque isso vai me impulsionar a querer resolver. Então, se eu tô ali e eu não vou sair dali, eu vou melhorar aquele lugar que eu tô. Então, mudar a forma como a gente olha pro casamento. Que é muito diferente da forma do mundo. Porque muitas vezes, até casais que vocês devem conviver, pensam assim, vamos testar aqui, se não der certo, beleza, vambora. Ou então, enquanto estiver bom pra mim, tá bom. Depois de um momento... Porque aí, quando você pensa, enquanto estiver bom pra mim, quando tem aqueles pequenos problemas, você não quer resolver eles. Você sabe que aquilo ali não tá bom. Então você coloca na caixinha do motivos pra sair do casamento. Então, até que a morte nos separe. Dica número 1, né? A forma como a gente olha o casamento ser uma forma diferente. Diferente do mundo e igual ao que a Bíblia orienta, né? Número 2, então, quando a gente for se comunicar, não deixe pra amanhã o que você pode falar hoje. Então, se alguma coisa te chateou, fala hoje. Não se deixe dormir sobre a raiva. Não deixe a raiva te dominar e você não conseguir falar aquilo que você está sentindo. Fale. E quando for falar, fale de uma forma não violenta. Como a gente fala de forma não violenta? Falando do seu sentimento, deixando claro pro outro o que te magoou, a situação que te deixou chateado e sugerindo pro outro também o que o outro pode fazer para não te magoar. Mas eu só vou contar um detalhe. Às vezes a gente faz tudo certinho e o outro explode. E isso acontece muito aqui em casa. A Aline vem falar comigo com todo amor. Ela começa, amor, não quero te chatear, não. Aí ela fala alguma coisa que me chateia. Aí o que eu faço? Começa a atacar e começa a briga pesada. Não, né? Aí ela vai ter que ter a paciência e a calma que ela normalmente tem, né? E resolver com calma, com paciência. Muitas vezes você vai fazer certinho e o parceiro vai se sentir atacado do mesmo jeito. Isso, e se o parceiro se sentir atacado, né, não adianta, se você seguiu todos os passos, falou direitinho, o outro ainda se sentiu atacado, não adianta querer tentar fazer o outro entender naquele momento. Às vezes a outra pessoa vai precisar dormir sobre aquilo de alguma forma, né, então pensar um pouco e num outro momento ela vai retomar aquela conversa. Então, se você falou direitinho e percebe que a pessoa tá agindo de forma muito agressiva, às vezes a pessoa não tá preparada para aquilo, às vezes tá estressado do dia de trabalho, tá estressado com alguma outra coisa, deixa. Não fica querendo conversar no momento da fúria, porque no momento da fúria não acontece o diálogo. Até porque, posso já? Pode. Até porque tem uma passagem bíblica que se você tiver com a sua Bíblia, abre aí rapidinho para marcar. Provérbios capítulo 15, verso 1. Esse capítulo de Provérbios é bem interessante. Tem outros versos que eu gosto nesse capítulo. Provérbios 15, 1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, inevitavelmente, em algum momento, na segunda, na terceira ou na 20ª tentativa, você falando com calma e paciência, de forma não violenta, o seu parceiro vai perceber que tem algo diferente. E esse algo diferente é um poder que vem de Deus. Então, gente, a gente espera que vocês consigam ter casamentos maravilhosos. O casamento é uma bênção de Deus para a nossa vida. A gente tem um parceiro, tem alguém que está ali com a gente em todos os momentos. E com a graça de Deus, a gente consegue driblar essas dificuldades e aprender um com o outro e crescer juntos. E então, comemorem a vida de vocês, comemorem as reconciliações. Deus consegue restaurar qualquer casamento, qualquer relação. Basta você querer. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.